Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Graças a Deus, nós estamos iniciando o nosso ano de 2025 com bom ânimo, com esperanças renovadas e com a nossa fé cada vez mais robusta e verdadeira. Então, que todos, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. Para as nossas reflexões de hoje, nós buscamos no Evangelho de Jesus um ensinamento extremamente significativo para nós, que é o da porta estreita. Quando Jesus fala conosco, nós sabemos que é Deus, através dele, nos instruindo. Deus, conforme disseram os Espíritos a Allan Kardec na primeira questão em O Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o que Jesus disse foi a inteligência suprema que proferiu através dele. Portanto, que nós sejamos prudentes, ouçamos o que o Senhor está nos dizendo e, acima de tudo, façamos o que há em nós de melhor para que nós possamos vivenciar esses ensinamentos. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Todos trazemos boas e más tendências. E quando nós negligenciamos o cumprimento dos nossos deveres e permitimos que as nossas más tendências predominem, nós estamos nos enveredando para a porta da perdição. Às vezes há quem diz assim: mas o mundo, ele está repleto de coisas ruins, de acontecimentos bizarros, sinistros, horríveis, verdadeiras tragédias morais. Nós ouvimos isso e também nós percebemos que o quadro material da Terra, ele está num momento muito delicado para nós outros enquanto espíritos imortais. Então vejamos o que disse Jesus a esse respeito. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então aqui Jesus disse que a porta da vida, a porta que nós devemos buscar, ela é pequena, ela é estreita. Então alguém diz assim: me fizeram uma sugestão e eu não queria, mas acabei me permitindo fazer aquilo que o outro sugeriu e que eu percebi que depois me trouxe consequências ruins. Vejamos. Quem vive dos vícios morais, tais como orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, desonestidade, preguiça, avareza, sensualidade, enfim. Quem assim se porta, se comporta, interage com os seus pares, este está morto, embora pareça estar vivo. Mas nós estamos referindo às questões morais. É aquele que vive, mas está como morto. E a esse respeito, o espírito de Miramês
através do médium João Nunes Maia, ele comenta que para eles os espíritos desencarnados, quando vão reencarnar, é como que morrer. Vejamos, quando desencarnam, entram na vida. Sem Jesus nós não temos vida. Sem Jesus nós não vivemos. Não foi por acaso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Avancemos. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Então nós já sabemos quais são essas más paixões. Se, tendo Jesus como modelo e guia, o seu Evangelho como referência, se identificamos em nós as nossas más paixões, então nós estamos buscando a porta larga. Porque alguém diz assim: ah, mas eu prefiro ficar da forma como estou. É o famoso comodismo. E se nós nos acomodarmos em nossos impulsos inferiores, em nossas imperfeições, nós seremos visitados pela mestra divina chamada dor, que nós não queremos, mas ninguém vai evoluir se não passar por esse recurso da providência divina. A dor não é castigo. A dor, ela é pedagógica, ela nos instrui. E aquele que se encontra na inércia, no desânimo, no desalento, na falta de esperança, este, com certeza, vai ser visitado pelas vicissitudes da vida e vai ter que soerguer-se, reerguer-se, levantar-se, porque nós não fomos criados para a infelicidade, nós não fomos criados para o sofrimento, nós fomos criados para a felicidade. E não é uma felicidade para um tempo, é uma felicidade para sempre. Alguém já perguntou para nós o que nós faremos com a nossa felicidade eterna? Já paramos para pensar que nós seremos felizes para sempre? Já paramos para pensar sobre isso? Porque nós somos seres eternos. E este período em que nós passamos e que chamamos de reencarnações, e aqui eu estou conjugando num período só, enquanto espíritos perfectíveis, vai chegar um momento nessa escada evolutiva que nós não reencarnaremos mais e seremos espíritos para sempre venturosos. Como diz um irmão muito querido das igrejas pentecostais: amém? Amém. O que é salvação? Então aqui nós já percebemos que alguém pode pensar assim: ah, mas eu não estou passando pela porta da perdição. Graças a Deus não está. Mas e no passado? Será que nós não passamos? Porque no passado nós éramos mais ignorantes. E se éramos mais ignorantes, nós nos permitíamos influências negativas. Nós caímos por conta de que, como nós não éramos muito bem instruídos, nós nos perdemos. Vejamos que Jesus também é chamado de Salvador. Mas o que a doutrina espírita diz a respeito de salvação? Vamos lá. Libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem,
elevando-se a passos altos de evolução. Então, libertação e preservação do espírito. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós sabemos que, buscando a porta larga, nós estamos caindo moralmente, nós sabemos que a nossa queda moral vai nos trazer consequências dolorosas. E essas consequências dolorosas, nós aprendemos com elas. Reitera-se, Deus não nos castiga. Deus não nos pune. Não. Porque nós é que criamos a dor por conta da nossa ignorância. Disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, a salvação que Jesus nos trouxe é justamente libertando-nos da ignorância em que nos comprazemos e que nos comprazíamos, ou seja, sentíamos prazer na nossa ignorância, no pretérito. Tivemos aqui essas oportunidades que estamos tendo, essas reencarnações onde fomos mais conscientes. Então, ele veio trazer-nos o roteiro para que, seguindo-o, nós nos libertemos desses vínculos, dessas amarras, das reencarnações, onde nós passamos por muitos sofrimentos, por grandes aflições. Não é por acaso que nós simbolizamos ali a salvação como uma corrente sendo arrebentada, quebrada. Precisamos romper com esse vínculo do passado que teima em nós. Como saberemos se esse passado teima em nós? É só analisarmos os nossos impulsos. Nossos impulsos são superiores moralmente, ou nossos impulsos nos levam aos sentimentos menos dignos, aos pensamentos infelizes, e nos motivam a ações que contradizem aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Avancemos. E aí Emmanuel vem nos explicar um pouco a respeito dessa questão da porta estreita. Ele disse assim: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. E aí, todos aqui escolhemos as nossas provas. Alguém diz assim: eu não pedi para nascer. Olha, meu irmão, minha irmã, me perdoe contrariar, mas pediu sim. E pediu justamente essa família. Não, sim. Esses filhos, não é possível. É. Meu cunhado também. Minha sogra, muito. Pedimos essa família, pedimos esses amigos. Nós pedimos para passarmos por essas experiências, que são muito educativas. Do lado de lá, nós não temos o filtro da carne. O que quer dizer isso? Nós temos uma capacidade espiritual de percebermos as coisas sem o véu da matéria. Então nós temos mais lucidez e ficamos muito empolgados, porque os mentores nos informam as experiências que nós tivemos no passado, e por conta do nosso saldo devedor, nós escolhemos as provações, porque sabemos que, se superarmos, nós voltaremos para o mundo espiritual em condições melhores. Continua Emmanuel. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Ah, eu quero reencarnar num lar miserável, muito pobre, paupérrimo.
Por quê? Porque na existência passada abusei da riqueza. É um exemplo. Um exemplo. E aí a pessoa reencarna no lar pobre. Vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa. Anseia pelo sacrifício que redime. Ela pensa assim: bom, eu vou reencarnar num lar miserável, lá eu vou me instruir, vou trabalhar, vou ser dedicado aos estudos, aos bons costumes, à moral elevada, porque eu sei que, sendo trabalhador, eu vou conseguir ressarcir os meus débitos do passado, porque redimir é resgatar. E sacrifício vem do latim sacrificium, que quer dizer fazer sagrado. O sacrifício não é você se martirizar, se flagelar, se atormentar, se espancar, não. É você renunciar aos seus interesses em prol da felicidade, da paz, da harmonia do próximo. É você deixar de buscar os seus interesses para contribuir com o outro, com a outra, com aqueles com os quais nós convivemos. A mãe não está sempre renunciando a favor dos filhos? E o pai? Também. O pai também. Quando nós amamos as pessoas, às vezes nós nos furtamos de fazer determinadas coisas do nosso interesse para que aqueles que nós amamos possam ter mais do que nós. Quando nós renunciamos, nós pensamos mais nos nossos afetos. Não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? Exalta o obstáculo que ensina. E aqui, como eu usei como exemplo nascer num lar miserável, ele vê na pobreza um obstáculo que ensina. E aí, recordando que Allan Kardec anotou em O Livro dos Espíritos, qual das provas é a mais difícil? A da riqueza ou a da pobreza? E os Espíritos responderam: ambas. Porque a riqueza pode levar o espírito a perder-se por conta da ambição. E a pobreza, murmurar contra a providência divina. Então, tanto um quanto o outro são aí provas desafiadoras. Mas, como estamos no plano espiritual, não, vai ser fácil, eu vou conseguir superar isso aí. Continua Emmanuel. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Todos os dias nós passamos por situações onde nós colocamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós pensamos isso e pensamos aquilo. Farei uma pergunta e cada um responda para si. Nós julgamos alguém hoje? Nós rotulamos alguém hoje? Nós nos sentimos melhor do que alguém hoje? Hoje nós queremos mais para nós do que os outros? Ou melhor, para os outros? Enfim, como nós olhamos os nossos semelhantes hoje? Porque dependendo da forma como nós agimos hoje, nós já vamos percebendo se estamos indo pela porta larga ou pela porta estreita. São advertências de Jesus para nós. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Serviço de retificação, de correção. Esse aperfeiçoamento é o nosso aprimoramento. A pedra bruta, lá, o mineral, o diamante, ele precisa passar pelo lapidário, ele precisa ser lapidado. Então, nós sabemos que é
o que há de mais resistente em a natureza. Então ele precisa sofrer ali a força do buril para ter toda aquela beleza que nós conhecemos, que reflete a luz solar. Nossos espíritos, que fazem parte desta mesma natureza, precisam passar por experiências e às vezes dolorosas, para que as virtudes espirituais que todos nós temos possam se desenvolver. Certa feita perguntaram à Madre Teresa como ela via Deus. Ela disse: no semelhante. Nós já vemos Deus no próximo. Nós já conseguimos ouvir Deus no outro. Temos que trabalhar. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Então, nós reconquistamos a oportunidade, descemos para a matéria, e aí nós esquecemos. Alguém aqui se recorda o que falou para o amigo espiritual lá no astral, o que faria quando reencarnasse? Deixa-me ver aqui. Não, nenhum de nós está lembrando. Olha, o mentor falou assim: você vai lá, presta atenção, você vai reencarnar num lar espírita ou não, você vai aprender isso, vai ter tal profissão, vai passar por determinadas provas. Aí alguém pode estar se perguntando: mas tudo que acontece na existência está programado? Não, claro que não. Mas o gênero de provas, sim, o gênero. Os detalhes ficam por nossa conta, porque nós temos o livre-arbítrio. Deixando claro que provação não é determinismo. O que é determinismo? Não está determinado. É feita uma programação, e aí você se submete àquela programação. O determinismo, no que diz respeito a nós, segundo Emmanuel, em uma de suas páginas, ele é relativo. Por quê? Porque nós temos a razão e a vontade. Razão, pensamento, raciocínio. E vontade. Não boa vontade. Eu não estou falando de boa vontade. Porque de boas intenções tem lugar que está cheio. Vocês já sabem disso. Eu estou falando de vontade. A vontade é determinação, é coragem, é decisão. Então, para nós outros, que já conquistamos a razão, ou seja, o pensamento contínuo, como espíritos imortais, funciona a vontade e a razão. Nós podemos escolher. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Eu fiz a pergunta, mas ficou a resposta no ar. Como nós iremos recordar daquilo que nós prometemos no mundo espiritual antes da nossa reencarnação? Nós trazemos no nosso inconsciente, através das intuições e das orientações que nós recebemos dos nossos amigos espirituais. Nossos amigos espirituais estão sempre nos lembrando daquilo que nós prometemos no plano espiritual antes de reencarnarmos. Então eles nos inspiram. Eles dizem assim: olha, você agora está querendo recuar diante dessa prova. Sabe aquele lar miserável que eu usei de exemplo no início da nossa conversa? A pessoa quer abandonar a família, que ela seja miserável, mas ele não quer ser. Ele foge da família, ele quer ficar distante da família, ao invés de procurar recursos para tirar aquela família da miséria. Perceberam? É diferente. Irmãos nossos que pedem provas, como por exemplo: vou reencarnar, vou reencontrar-me com aquela que eu amo, ou com aquele que é o amor da minha vida, mas eu não posso casar-me com ela, não posso casar-me com ele. E a minha prova é resistir à tentação, porque casarei-me com outro, com outra. Porque os meus compromissos são com outro, são com a outra, e não com essa, que é o amor da minha vida.
reencarna, desenvolve-se, chega na fase adulta e conhece alguém que ama apaixonadamente. Mas no percurso, reencontra aquele afeto do passado, mas já fez compromisso com esse, e aí vem a tentação da infidelidade conjugal. Você não pode assumir outro compromisso, porque o que você programou é para estar com essa pessoa. Isso acontece muito, e existem aqueles que fracassam, mas esse é um outro estudo. Fiquem na expectativa, nós iremos falar a respeito. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir os semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Quem gosta de só ser servido, olha, eu vou te falar uma coisa, e vou falar para mim também. Cuidado, hein? Cuidado. O que disse Jesus? Qual é o maior no seu reino? Aquele que mais serve. O que mais serve. Ah, mas por que sou eu que tenho que fazer isso? Tudo sou eu? E por que não? Você está se achando? Ah, mas sou eu que faço isso em casa. Continue. Continue. Porque quem aprendeu a servir vai se emancipando. E é incrível o que disse Jesus. Aquele que se rebaixa será exaltado. Porque Jesus, sendo o Senhor do mundo, certa feita, todos nós sabemos que ele lavou os pés dos discípulos. Ele colocou uma toalha no seu corpo, sentou-se, ali colocaram uma bacia com água, e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Só os escravos faziam isso. Só os escravos à época faziam isso. E chegou a hora de Pedro. E Pedro disse para Jesus: Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. O que disse Jesus a ele? Se você não permitir que eu lave os seus pés, então você não tem parte comigo. E aí ele falou assim: então, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Ele quis um banho. Um banho geral. Então, a humildade. Nós precisamos buscar a humildade, que é reconhecermos aquilo que deve ser mudado em nós, que deve ser transformado em nós, e não existe transformação sem Jesus. Fora disso é ilusão, sobre nós mesmos. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Ah, mas alguém pode alegar: eu tenho tanta vontade de recordar tudo aquilo que eu organizei para a minha existência antes da reencarnação. Meu irmão, minha irmã, eu disse, sabe, esse desejo íntimo, essa vontade de realizar algo, sabe, esse impulso de, eu quero fazer tal tarefa, eu quero participar de tal curso, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo, eu não posso ver um animal sofrendo, que aquilo dói a minha alma, eu não posso ver uma criança faminta, que eu fico atormentado, eu não posso ver um pobre na rua mendigando, que eu quero ajudar, levar para a minha casa. Olha aí, olha as tendências, olha os impulsos que nós trazemos, e que vão se manifestando. E aí nós desconhecemos que nós pedimos. Então isso aí já vai mostrando para nós aquilo que nós queremos realizar, no que diz respeito ao nosso progresso espiritual. Finalizando, em geral, quase todos os homens aqui, homens e mulheres, somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. E aí diz assim: se fosse possível voltar, pensam todos. Se fosse possível voltar, pensam todos.
Então, as oportunidades, elas vêm e passam. Nós estamos aproveitando as nossas oportunidades? Precisamos pensar a respeito. Esse dia não vai voltar. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Então, chega um momento, nós perdemos as oportunidades, e aí já não temos mais saúde física, já não temos mais condições de ajudar as pessoas, as oportunidades não voltam, e aí? O que fazer? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Mas, na questão 171 em O Livro dos Espíritos, onde fala da justiça da reencarnação, Deus sempre abre as portas do arrependimento para nós. Sempre. E este não conseguem é um tempo, é um time que todos nós vamos precisar para nos reajustarmos e voltarmos para o caminho normal da evolução. Porque muitos irmãos nossos estão transviados, estão aí passando pela porta da perdição, mas vai chegar um momento que vão ficar cansados, e aí vem o arrependimento e vão buscar a regeneração. Vem a regeneração, a reparação, mas no porvir, todos nós seremos felizes, e felizes para sempre. Gratidão, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe a todos.